sede, mas eu me sinto em casa, porque nós estamos no meio da família dos salvos. A igreja é uma só, o povo é um só e que vai morar no céu. E estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos tem de falar nesta noite. Já ouvimos 3 fases da vida do ser humano: criança, adolescente, jovens. E agora vamos falar de uma fase que é difícil, a fase de adulto. Porque ser adulto é difícil. Dói, irmãos, ser adulto. Olhar um dia e ver que você é jovem, tem toda a liberdade do mundo, e de repente você se torna um adulto. À luz da legislação, nós temos várias fases que são vencidas. A infância até os 6 anos de idade, a juventude ou a pré-adolescência até os 14 anos, dos 14 anos até os 17 nós temos a fase da adolescência, logo após nós temos a juventude, e um intermediário entre os 18 e os 21 anos, onde nós temos uma responsabilidade civil que nos assegura, e logo em seguida uma responsabilidade penal, e aí segue vida fora, e o tempo não volta para corrigirmos os erros que cometemos. E o tema é importante, irmãos, porque parece que o tempo está passando mais rápido, parece que os dias estão sendo abreviados. 24 horas já não dá mais, seria bom se fosse 36, e ainda assim não daria. A informação ela passa assim voando. Você coloca algo na rede social, já rodou o mundo, já tem milhões de pessoas que são especialistas naquilo e já estão comentando sobre aquele assunto e já volta com outras coisas e vai tendo aquele ciclo vicioso, e a gente não tem tempo às vezes para parar e pensar aonde eu estou e para onde eu vou. E eu louvo a Deus porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter contato com ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. Quando eu vi o culto, o primeiro culto, as crianças e os adolescentes, a palavra que foi ministrada, as palavras que foram ministradas e os louvores agora nesse segundo culto, o irmão Aliel fez aí uma explanação belíssima sobre a fase da liberdade, a fase em que nós temos ainda condições e direito de errar, porque ainda dá tempo de corrigir alguma coisa. Mas se o erro não for tão grave a ponto de não ter como corrigir, mas como nós fazemos, irmãos, para não termos esses erros tão graves? É observar as experiências passadas e viver as nossas experiências mais fincadas em experiências alheias, porque nós não precisamos passar por tudo de ruim que os outros passaram para que a gente tenha experiências boas. Então eu peço que os irmãos abram mais uma vez as vossas Bíblias aí no tema, e eu vou ler todo o capítulo 13. Os irmãos podem ficar sentados como estão, porque o texto base, nós tiramos um fragmento aqui no versículo 11, mas é importante lermos o texto inteiro. 1 Coríntios 13 nos diz o seguinte, nós vamos ler, são 13 versículos rapidamente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em partes conhecemos e em parte profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, diga a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor, diga amor. Nós estamos no capítulo 13 do livro ou da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Encontramos aqui um Paulo agora experimentado em uma trajetória de vida que vai desde os seus aproximadamente 28 anos, e 28 a 30 anos ele tinha quando no caminho de Damasco ele se converteu, que estava no ímpeto da sua juventude, com força total, fazendo tudo acontecer, achando que era invencível, achando que era imortal. Ele vai no caminho de Damasco, ele literalmente vai com a cara no chão quando ele se encontra com o Senhor, e o Senhor transforma a sua vida. Ele começa a falar das coisas do Evangelho, mas todo mundo olha para ele com uma desconfiança. Por quê? Em um momento ele estava perseguindo, do outro ele estava convertido, ou pelo menos na visão geral ele se dizia convertido. Então ele se reclusa, e durante aproximadamente 15 anos ele fica isolado, estudando, buscando conhecer a nova fé professada. E durante esses 15 anos, os estudiosos dizem que foi quando ele teve a maior experiência da sua vida. Ele foi experimentado, então ele vai para o campo missionário e começa a fazer as suas viagens missionárias. E chega até Corinto. Corinto, uma cidade pagã, uma cidade totalmente voltada para o paganismo. Está agora a igreja em Corinto dividida em facções. Uma facção dizia: eu sou de Cefas, ou Pedro, o grande eloquente do Evangelho, no dia de Pentecoste. Na sua primeira pregação, a igreja primitiva vai de 120 para mais de 3.000 pessoas. Um povo escondido, 120 pessoas, agora se transforma em mais de 3.000. Cefas, eu sou de Cefas. Uma outra facção dizia: eu sou de Apolo, ou seja, um pregador eloquente que falava às multidões, convencia muitos. Eu sou de Apolo. Nós vamos estudar no próximo domingo sobre dom de elocução, dom da palavra, na escola bíblica dominical. Então, eu sou de Apolo. Outros diziam: não, eu sou de Paulo, o grande bandeirante do Evangelho. Passou por inúmeras experiências, foi açoitado, passou por grandes problemas, grandes tribulações. Sem Paulo, o Evangelho não seria e não teria a visibilidade da forma que tem, seria diferente. Deus usaria outra pessoa, mas eu sou de Paulo. E havia a facção que dizia: eu sou de Jesus, porque Jesus é o mestre. Ele pegou Paulo, ele pegou Cefas e ele pegou Apolo, colocou tudo, botou e ensinou. Então eu sou de Jesus. 4 facções. Aí Paulo, no início da sua carta aos Coríntios, ele começa conversando com essa turma, e ele faz 3 perguntas. Porventura foi Paulo que morreu? Porventura foi Cefas? Porventura foi Apolo? Porventura foi crucificado Paulo por vocês? Então por que vocês estão dividindo aí? Cadê a maturidade de vocês? Ora, nós estamos aqui diante de uma igreja em que os dons imperavam, os 9 dons. Os dons do Espírito, dom de curar, dons de maravilhas. E o povo ainda se portando como se fossem crianças no Evangelho, como se fossem meninos, sendo faccionados dentro da própria igreja, quando Jesus, na plenitude dos tempos, veio para que a igreja tivesse unidade. Mas o que eu aprendo com isso com relação ao tema de hoje? Quando eu cresço, quando eu me torno adulto, eu preciso entender que a minha casa ela não pode ser dividida, a minha igreja não pode ser dividida, a minha sociedade, por mais que ela seja dividida, mas eu tenho que buscar a unidade em Cristo.
porque a própria Bíblia, a palavra de Deus fala que um reino dividido não subsiste. Então crescer dói, é difícil, é complicado, porque você precisa tomar responsabilidades, tomar decisões e arcar com o preço das decisões tomadas. Aqueles que diziam para si, eu sou de Cefas, provavelmente eram os judaizantes, então eles teriam que sustentar as suas palavras e viver um judaísmo cristianizado. Aqueles que eram de Apolo eram rasos na palavra, mas eloquentes na palavra. O que eu aprendo com isso, com relação à minha vida como homem? Todas as vezes em que eu levanto uma bandeira para dividir aquilo que o Senhor quer unir, eu estou sendo um agente egoísta. E a psicologia fala que quando você é criança, você tem uma fase de egocentrismo, mas quando você cresce, o egocentrismo ele já fica de lado, é egoísmo mesmo, puro. Mas vamos usar o termo egocentrismo. O homem que é egocêntrico, ele toma decisões, e a primeira decisão séria do homem, ou pelo menos uma das primeiras mais sérias, é ele sair de perto do seu pai, deixará o homem, o pai e a mãe unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Olha que matemática interessante. O casamento é a única instituição em que 100% do homem e 100% da mulher não gera 200%, gera 100%, e é a responsabilidade mútua. E quando eu tomo essa decisão, eu preciso compreender que essa decisão vai implicar em um universo que me circunda. As pessoas que estão próximas a mim, os meus filhos, os meus pais, todos eles precisam ser honrados nas decisões que eu tomei com relação ao casamento, com relação à família. E tudo isso gira em torno de um crescimento que é difícil. Paulo já tinha vivido toda essa circunstância da vida. Paulo não era casado, mas ele entendia qual era a sua condição. Ele se doou pelo evangelho. E ele fala: olha, se vocês não conseguirem se aguentar em si, é bom que casem, mas eu aconselho que fiquem como eu. Porque o homem solteiro, a mulher solteira, ela busca as coisas que são de Deus, que são do alto. Porém, o homem casado, a mulher casada, nenhum tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí quando eu vejo alguém falando assim que a Bíblia é machista, aí eu olho para essa passagem e digo: olha, o homem já não tem domínio mais sobre o seu corpo, mas o tem a sua esposa. E a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas o tem o homem. Porque é uma convergência para um crescimento mútuo. Mas isso requer um posicionamento que você não toma quando você é criança. Porque até os 10 anos de idade, nós vimos isso, a vida é um grande playground. Você tem a preocupação de dormir o mais tarde possível e acordar o mais cedo possível para brincar o maior tempo possível. Você não se importa se você vai ralar os joelhos, os cotovelos, se você vai cair, quebrar um dente, se você vai arrancar a ponta do dedo jogando futebol no sol quente. Você só quer brincar. A vida é um grande playground. Na juventude ou na adolescência você tem conflitos, começa a ter conflitos diversos sobre o que você... Aí você começa a dividir. Aí o jovem começa a olhar e dizer assim: ah, eu vou brigar, eu vou enfrentar, eu vou ser um rebelde sem causa, porque eu tenho alguém que cuida de mim. E aí eu vejo os adolescentes tentando se mostrar e aparecer. Aí vem a juventude, época de decisões, época em que a pessoa tem que decidir qual é a faculdade que ela vai cursar, qual é a profissão. Ainda tem o direito e ainda tem possibilidade de errar, mas aí chega a fase adulta, dos 20 aos 30 anos. Aí depois dos 30 anos, se o homem já não estiver estabelecido a sua vida, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque dos 30 para os 40 é um salto. Não faz muito tempo, parece que eu estava correndo entre os bancos da minha igreja, da minha cidade natal. Lá se vão 40 anos e estamos aqui. Então chega a fase de tomar decisões. E eu aprendo em 1 Coríntios, e eu aprendo nessa passagem, que uma das coisas que é mais difícil, essa parte de Coríntios 13, é uma das passagens mais poéticas
e bonitas, boas de se declamar na Bíblia. Existem textos falados como se fossem poesias por essa de Coríntios 13. Porém, eu considero uma das mais difíceis de se viver, porque a fé, a esperança, você tem, mas como que você prova o seu amor? Aí você prova o seu amor em todos os aspectos da sua vida, quando você toma decisões que vão implicar muitas vezes em você renunciar a algo que você tanto almeja e tanto ama. Aí eu tomo como exemplo Abraão. Abraão teve que renunciar a um filho que foi gerado quando ele já era velho. Sara já era velha, já não tinha mais, ele teve que renunciar. Eu vejo aqui renúncia, e Paulo está ensinando isso para o povo. Está falando isso, olha, você agora abraçou Jesus, então você assumiu uma responsabilidade que você precisa arcar com essa responsabilidade. O jugo e o fardo de Cristo é leve, mas você tem obrigações. E na igreja eu viro para você e para mim, temos obrigações. Obrigações com a nossa comunidade, obrigações com a nossa família, obrigações com os nossos filhos. Olha que coisa impressionante. Se você quer, por exemplo, que seu filho, ainda mais nesse tempo, se você quer hoje que ele aprenda alguma coisa, você precisa incentivar e dar o exemplo. Só, irmãos, que há um detalhe disso. Para eu incentivar minhas filhas a tocarem, eu preciso tocar, mas eu preciso de uma constância. Só que quando eu estou tocando, eu estou abrindo mão de uma outra coisa que eu poderia estar fazendo. Então você precisa abrir mão de muitas coisas para você ter a consciência de que você está fazendo o que é certo. E quando você entra em vãs discussões, quando você entra em divisões de pensamentos e não procura a unidade dentro do seu lar, dentro da sua comunidade, você está abrindo mão de um tempo precioso que vai passar. Somos adultos, crescidos, passamos por todas essas fases: criança, adolescente, juventude, e chegamos à fase adulta em que temos responsabilidades todos os dias da nossa vida. E Paulo olha para o povo e começa a falar assim: olha, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, agora eu não posso mais pensar como um menino, porque sou adulto. Eu já vi coisas na vida que meninos nunca viram, então eu preciso mostrar para esses meninos na fé que isso pode passar, mas eu preciso ter uma postura. Raciocinar como criança, como menino, eu não posso raciocinar, porque o raciocínio de uma criança, ele é muito raso, e eu preciso ver que se um copo é colocado aqui no canto, uma criança ela não se importa se o copo vai cair ou se ele vai ficar ali. Se ele ficar bem, se cair, ela só vai olhar e dizer: opa. Mas se um adulto colocar um copo, ele sabe que o copo vai cair, se for de vidro vai quebrar, e ele vai ter que ressarcir o que foi quebrado, limpar os cacos no chão e dar possibilidade para que outras pessoas não se cortem com aquele vidro, não escorreguem naquela água, não se machuque com aquela ação. Esse é um exemplo muito simplório do que nós temos como responsabilidades na nossa vida. Vai muito mais além disso. Responsabilidade com a esposa. Você não tira a sua esposa da casa do pai dela, da família dela, para dar uma vida pior do que o que ela tinha. Você dá uma vida no mínimo igual ou melhor. Você não pega os seus filhos e dá a medida por baixo, por quem você não considera como sendo um padrão. Você quer dar por cima, você quer a melhor profissão, você quer, e você precisa trabalhar para isso, você precisa executar isso. A nossa responsabilidade como homens, ela vai muito além do que simples palavras. É uma responsabilidade de uma palavra como uma flecha lançada, ela não volta atrás. Isso é ser adulto. E a espiritualidade ela vem com algo muito simples: busca constante, oração e leitura da palavra. Às vezes passamos, irmãos, anos a fio indo para a igreja religiosamente,
tocando na banda, fazendo parte da equipe de louvor, fazendo parte de todos os trabalhos, mas às vezes somos como uma dracma que se perdeu dentro de casa, não sabemos, às vezes paramos e pensamos: o que eu estou fazendo? Como eu passei 1 ano, 2 anos, 10 anos sem conhecer a fé que eu professo, sem conhecer a minha instituição, sem conhecer o Deus que eu sirvo, sem saber quais são os fundamentos, quais são aquilo que eu preciso saber disso. Quando eu tenho 16 anos, eu posso facultativamente decidir o futuro da minha nação, da minha cidade, do meu estado, com o voto. É uma responsabilidade muito grande, e às vezes eu não ajo como tal. Com 18 anos eu já posso responder criminalmente, mas eu ainda tenho alguns atenuantes. Mas após os 21 anos, aí é sem choro e nem piedade. Mas em todos esses pontos nós temos a responsabilidade com as pessoas. E aí vem a última palavra que nós vemos nesse texto: amor. Amar é muito difícil, porque como você pode amar pessoas que às vezes te desprezam? Como você pode amar, por exemplo, uma pessoa que você não conhece? Olha o milagre do casamento. Deus pega pessoas diferentes, pessoas totalmente cheias de cargas da vida, lutas, problemas, feridas abertas, feridas cicatrizadas, outras nem tanto, e junta os dois e faz o milagre do casamento, fazer surgir uma nova vida ali, sem nenhum problema, para que você cuide o máximo possível na presença do Senhor e essa pessoa possa seguir a sua vida, tendo os problemas, mas percebendo que ela tem uma base que sustentou ela até aquele momento, mostrando quem é Deus, mostrando quem é a igreja, mostrando como é ser igreja e não aonde é a igreja. Porque o mais importante do que saber aonde é a igreja é saber ser igreja. Isso é importante. E cabe ao homem, cabe à mulher, cabe nós que somos adultos a ensinar. Ou a palavra não diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que esteja velho não se desviará. Responsabilidade nossa, irmãos. Esses são os exemplos muito rasos. Poderíamos falar aí a noite inteira sobre responsabilidades, mas o tempo não nos permite olhar para essas circunstâncias. Nos faz questionarmos todo dia a nossa existência. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo? Eu errei tanto. Até agora eu errei tanto e eu estou vivendo uma fase em que eu ainda estou querendo ser aquele adolescente, tomando decisões inconsequentes. Eu ainda estou querendo ser aquele jovem que andava aí sem eira e nem beira. E aí você vê o tempo passa e você começa a entrar num parafuso, a se perguntar: o que eu fiz na minha vida, meu Deus? O que eu fiz? Eu não consegui nada. Ei, quando todas as vozes da sua mente começam a dizer que não, que você não conseguiu, você não deu certo, para um pouquinho e diz: sei, o meu Deus, Ele sabe que eu dei certo, porque eu estou na presença dEle. Agora, muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para Jesus, olhando para o Calvário, olhando para o nosso Deus, e aí nós decidimos nos afastar. E aí estamos tão distantes que achamos que não conseguimos voltar mais. É tempo de reavivar o amor, porque é o amor que constrói e que estabelece bases sólidas e firmes para que a nossa vida dê certo ou volte para os trilhos. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há oportunidade. A vida ainda não se esvaiu, a vida ainda está pujante em nós. Agora as vozes das nossas mentes querem dizer que não, querem falar que não, que você só cresceu em estatura, mas que você não cresceu psicologicamente. Às vezes pode ser até verdade, mas rejeita isso e começa a andar
em sabedoria. E sabe qual é o maior? Sabe qual é o princípio da sabedoria? Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você olha para o Salmo 128, você vê: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele anda nos caminhos e ele já estabelece as bases. Minha base é o Senhor. Eu cresci, então eu preciso entender que sem Deus eu não sou nada. E Paulo vai falar isso, olha: Jesus, Cefas, Apolo e eu estou rejeitando essas facções, porque há uma unidade. Aí precisa da igreja ter unidade. Na igreja precisa ter no lar. Se coloque de pé, irmãos. Feche os seus olhos por um instante. Deus está nesse lugar, irmãos. Ele está aqui e já falou conosco. Senhor, eu te apresento o teu povo nesta hora, Pai. Eu te apresento os teus filhos, ó Deus. Muitos deles, ó Pai, estão dizendo: eu não consigo mais, porque já erraram tanto nas decisões. Estão pagando o preço porque são adultos. Mas muitas vezes, ó Pai, estão agindo como a busca, Pai, do que o pastor Raliel falou, olhando e pedindo sempre permissão para alguém que já não tem mais responsabilidade, tal como eles imaginam. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Feche os teus olhos, adora ao Senhor. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, eu sei que eu não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus do impossível. Cante. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tudo está contra, mas quando o Senhor, Ele peleja as tuas batalhas, o impossível acontece. O mar, ele se abre, desce maná do céu, as dispensas se abrem, as comportas se abrem. Mas precisamos tomar a atitude de adultos da fé e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Venha em meu favor, cumpra em mim meu querer. Deus impossível, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
é o Deus do impossível. Senhor, o teu povo te clama, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, abençoa as famílias, abençoa todas as faixas etárias, ó Pai, da tua igreja, criança, adolescente, jovem, adultos, anciãos, pastores, presbíteros. Todos nós, ó Pai, às vezes agimos como criança, mas às vezes, ó Pai, nós queremos, ó Pai, fazer o teu querer, a tua vontade, e o crescimento vem, ó Deus, de ti. Por isso, ó Pai, envia o teu Espírito e nos dá, Senhor, do crescimento, na graça, no conhecimento, no amor, na fé, Senhor, na perseverança em fazer aquilo que é correto. Ensina-nos, Senhor, a sermos sacerdotes e sacerdotisas, ó Pai, em nossos lares, construindo lares saudáveis, construindo vidas saudáveis e construindo uma sociedade e uma igreja que te louva e te exalta e engrandece o teu nome. Eis aqui os teus filhos, Senhor. Nós ministramos a bênção, a vida, ministramos a paz, ministramos o amor. Cresce, ó Deus, o teu reino para a honra e glória do teu nome. É o que nós determinamos, ó Pai. É o que nós, ó Pai, te pedimos no nome de Jesus. Aleluia.